Boa tarde, em Lisboa já boa noite. Esta é uma live do Tipoa e a conversa hoje é sobre literatura com um dos escritores mais importantes do cenário literário atual, José Eduardo Agualusa. José querido, eu já aguardo o teu aceno para a gente poder te transportar aqui para Porto Alegre. Então, se tu puderes nos dar um oi. José Eduardo Agualusa é angolano, nascido em Uambo, tem vários títulos publicados, traduzidos em mais de coletâneas de contos, romances, até histórias infantis. Ele é vencedor de prêmios importantes da literatura. Recentemente lançou um último romance chamado Os Vivos e os Outros, que em breve deve estar sendo lançado aqui no Brasil. José, bem-vindo. Bem-vindo Olá. a Porto Alegre, bem-vindo ao Itipoa. Oi, boa noite. Eu vou Aqui é boa rapidamente noite. apresentar a nossa instituição e em seguida eu te passo a palavra. O Itipoa é uma instituição de transmissão da psicanálise, ensino e clínica. Como o nosso nome diz, psicanálise e criatividade, a psicanálise é o nosso propósito maior e a criatividade é a forma pela qual nós escolhemos operar e realizar todas as nossas atividades. A criatividade não nos importa tanto como produto, e sim como processo. E por isso, nós optamos por incluir nos seminários tradicionais da formação psicanalítica um conjunto de seminários chamados os doadores de subjetividade. A proposta desses seminários é preservar e desenvolver a habilidade, a sensibilidade dos nossos analistas em informação. Um destes seminários é o Contação de Histórias. No Contação de Histórias, nós nos reunimos para trabalhar a escuta psicanalítica, ferramenta tão importante para um analista, através da escuta de histórias e da literatura. Foi através deste seminário o meu contato com o José Eduardo, não só pela leitura dos textos dele, mas também porque eu sei que ele tem uma ideia bastante importante de que a literatura é capaz de percorrer longas distâncias, fazer longas travessias em direção aos processos de subjetivação. Então, José, essa é a nossa primeira indagação para ti, que tu possas nos falar a respeito do alcance da literatura. A palavra, então, agora é tua. Bem, boa tarde a todos, a todas. Boa noite aqui em Lisboa. Estou em Lisboa, já é noite. E hoje à tarde ligaram para mim de uma rádio portuguesa dizendo que hoje é o Dia Mundial do Sonho, pedindo-me para falar sobre os sonhos, a importância dos sonhos. Então acho curioso que seja neste dia que nos encontremos. Para falar de literatura, eu tenho defendido desde sempre que a literatura é uma forma de aproximar as pessoas, é uma forma de combater uma certa intolerância que se cria no mundo, porque quando alguém lê um livro, está a colocar-se na pele, está sempre a colocar-se na pele de alguém, de um outro, de um narrador, de um determinado personagem. E, portanto, ler acaba sendo um exercício de empatia e, assim, as pessoas que leem mais ficção vão desenvolvendo esse músculo de empatia, vamos dizer assim. E, e eu tenho insistido nesta ideia, acho que realmente a literatura, se serve para alguma coisa, é sobretudo para aproximar as pessoas. Tu falastes, né, do processo onírico, tão importante para nós analistas. Em vários lugares eu já te escutei falando que o sonhar e os sonhos fazem parte do teu processo de criação. Como é? Conta um pouco para nós sobre isso. Sim, é absolutamente verdade. Eu sempre lembro uma história que eu conto num dos livros, no Milagrário Pessoal, de um poeta francês que, quando ia dormir, colocava uma placa na porta do quarto dizendo: silêncio, poeta a trabalhar, poeta trabalhando. E comigo é exatamente isso, porque desde muito cedo, desde o início, desde que comecei a escrever, eu sonho com enredos, às vezes com enredos completos,
sonho com personagens, sonho com os títulos dos romances ou dos contos. Muitas vezes não sei como resolver uma determinada situação e durmo, e durante a noite sonho com algo que me dá uma solução, com uma solução possível. Então, para mim, sonhar sempre fez parte do meu método de trabalho. Sempre foi dizer que quando eu vou para a cama, realmente vou também para trabalhar. Não é? Mas é um trabalho agradável. E, portanto, sim, para mim foi sempre assim. Foi sempre assim. Não me lembro de ser de outra maneira. Acho que com o tempo eu me fui treinando para sonhar. Ou seja, sobretudo para... A grande dificuldade é não esquecer, não é? Porque todos nós sonhamos, mas muitas vezes não lembramos dos sonhos. Então eu acho que criei uma série de estratégias para me lembrar dos sonhos. Que são quais? Aí vou ter que fazer um seminário, não é? Eu lembro que em Luanda, o ano passado, eu fiz uma oficina de criação literária e, aliás, foi sugestão dos organizadores que a oficina fosse sobre como escrever através dos sonhos. E falámos sobre tudo isso, porque realmente existem vários métodos. Quer dizer, o que acontece é que eu acordo à meia da noite, tenho com um sonho, e se o sonho realmente é bom, se a ideia é boa, eu fico trabalhando nessa ideia. Quer dizer, fico num estado de semi-vigília, mas fico trabalhando nessa ideia. O que o sonho tem de extraordinário é que é capaz o processo de sonhar, não é? De aproximar elementos muito distantes, que nós, enfim, lúcidos, normalmente não conseguimos fazer. E, portanto, o sonho permite isso. O sonho faz com que se produzem, às vezes, por vezes, ideias extraordinárias, porque aproxima elementos, capazes de aproximar elementos muito distantes. O que eu faço a seguir é ficar trabalhando aquela ideia, ou seja, já não durmo bem, também é verdade, mas na manhã seguinte, quando me levanto, já tenho, por vezes, já tenho o enredo pronto. Não é? O mais estranho no meu caso é sonhar com realidades que me são muito estranhas. Nem eu tomo nota, tenho um diário normal, um diário onde anoto tudo, depois desta conversa vou anotar esta conversa também, e anoto também os sonhos, e há sonhos que são tão estranhos, são estranhos no sentido de que são distantes da minha realidade, que normalmente eu nem os utilizo nos livros, não é? Mas há outros que eu realmente utilizo. Às vezes, anos mais tarde, eu vou ler o meu diário, às vezes sinto que estou a ler o diário de outra pessoa, porque já não me recordo de nada daquilo que se passou, e encontro sonhos que me tinha esquecido completamente, e por vezes uso alguns desses sonhos nos encontros ou nos romances. O Freud dizia que os sonhos, às vezes, nos apresentam cenários tão estranhos porque são, na verdade, muito familiares, né? E te escutando, eu fiquei pensando, além da importância dos sonhos, que para nós é fundamental, todos sabem, mas um pouco o estado em que o analista trabalha é uma espécie de um estado onírico. Então, também queria te perguntar, fora os sonhos propriamente ditos, como é o teu estado no momento de escrever? Né, na hora de fato estar construindo a narrativa e trabalhando em cima do texto, como que é o teu estado afetivo, como são os teus sentimentos? Eu acho que há duas situações enquanto se escreve. Há um momento, bom, há vários, não é? Porque um livro tem várias etapas. Eu não sou o tipo de escritor que planeia, não é? Que faz um plano, antes de começar a escrever, faz um plano completo, monta uma arquitetura. Porque há quem faça isso, há quem, enfim, vá montando toda aquela estrutura, toda aquela arquitetura, e só quando tem o livro completamente pronto dentro da sua cabeça, começa a escrever. Eu não escrevo dessa maneira. Aliás, recentemente eu fiz até um encontro também com leitores, um pouco semelhante a este que estamos a fazer agora, mas com o Miyakoto. E nós chamamos, e sobre escrita, como se fosse não uma oficina, porque não chega a ser uma oficina, mas uma apresentação da nossa maneira de escrever, e nós chamamos o método xamânico,
Porque é um método intuitivo, porque nós escrevemos seguindo a intuição, ou seja, nós não sabemos o que é que vai acontecer, nós partimos de uma ideia, às vezes de uma emoção, às vezes de um sentimento, e vamos construindo a história, às vezes de um personagem. Temos evidentemente, o mais difícil é encontrar a voz que vai contar aquela história, isso é sempre o mais difícil, quem conta a história. Mas depois que se encontra essa voz, não é? A história vai começando a desenvolver-se, a desenrolar-se. Portanto, o que nós fazemos, tanto eu como Mia, é tentar acompanhar os personagens. Portanto, a história vai crescendo, nós vamos voltando atrás, sistematicamente, para ir montando aquele puzzle. Mas não sabemos o que vai acontecer. Escrevemos para saber o que vai acontecer. A ideia é ir acompanhando os personagens e eles vão, de certa forma, se revelando para ti. Muitas vezes, tu não tens ideia de como é o final e como seria o desfecho. É acompanhá-los mesmo. Sim, exatamente. Na verdade, nunca sei. Eu acho que se soubesse como a história termina, já não a escrevia, não é? Porque eu sou movido exatamente pela curiosidade, por saber o que é que vai acontecer. E vou aprendendo à medida que escrevo o romance. Portanto, para mim, é com os personagens. Não é? Se os personagens me levam numa determinada direção, eu tenho eventualmente que ler um livro ou outro que me ilumine, que me ajude a percorrer aquele caminho. Então, sim, os personagens vão, eles próprios, construindo a história. Isso é absolutamente verdade. Pode soar um pouco estranho, mas é exatamente assim. Para mim, o momento mais incrível, mais maravilhoso e que nunca deixa de me surpreender e de me até comover, é aquele momento em que as histórias começam a amarrar, não é? Os fios todos, aqueles fios começam a amarrar-se uns nos outros. E de repente eu percebo o que é aquela história, sobre o que é aquela história. Não é? Porque realmente no início não sei. Tenho uma vaga ideia daquilo que eu quero, mas é uma vaga ideia, tenho uma noção, sou levado por um sentimento, mas não sei muito mais. Quer dizer, são os personagens que me vão mostrando o caminho mesmo. Teria outros sentimentos que seriam importantes de tu nos descrever a respeito da tua relação com a tua própria obra, quando tu começas a escrever um romance, na continuidade, e depois no seu final, como são os teus sentimentos em relação à tua obra? Os meus sentimentos em relação àquilo que eu escrevo? Olha, ao início, ao meio e ao final, né? Porque eu imagino que ao final dessa construção toda, tu deva sentir algo muito importante no sentido do término, da solidão. Então, nesse sentido, de poder te escutar um pouquinho sobre as tuas sensações ao longo de todo o processo de escrita. Então, eu acho que é assim, que no início, em primeiro lugar, tem que haver uma paixão, não é? Eu acho que todo escritor escreve movido por uma paixão, porque está apaixonado por uma ideia, não é? Então tem que haver essa ideia. Por exemplo, vamos supor o Vendedor de Passados, cujo personagem também me surgiu num sonho, não é? Dizendo, eu chamo-me Félix Ventura e vendo passados aos novos ricos em Angola, e tinha aquele cartãozinho que ele oferecia às pessoas, dizendo, ofereça aos seus filhos um futuro melhor. E eu acordei com aquele personagem. Primeiro escrevi um conto e depois decidi escrever o romance. Mas, enfim, tudo se foi organizando a partir daquela ideia. Eu estava realmente apaixonado por essa ideia de alguém que inventa, né? que vende passados. Então tem que haver primeiro uma paixão por uma ideia. Não é? Depois tem que haver disciplina para conseguir ir caminhando, não é? Seguindo os personagens, etc. Até aquele momento que, para mim, continua a ser o momento mais empolgante, que é quando as histórias começam a fazer sentido, quando se começam a amarrar, etc, etc. Não é exatamente no fim, mas já num estado já bastante avançado do livro. Nesse momento, o que eu faço é recuar e reconstruir, refazer o livro com aquela informação que eu já ganhei entretanto.
Então eu estou sempre a ir para trás, né? Vou para a frente, vou para trás, vou para a frente, vou para trás. No fim, eu acho que depois, quando se termina um livro, eu tenho conversado com outros escritores, com muitos outros colegas, e a maior parte das pessoas sente uma espécie de vazio, não é? Vamos dizer, de depressão pós-parto, uma pequena depressão pós-parto. Eu acho que a única maneira de evitar esse sentimento de perda, não é? E de repente de inutilidade, porque tivemos um livro exige um investimento, um romance é um investimento grande, longo, não é? Que ocupa muitos meses da nossa vida, um ano, às vezes um ano e meio, 2 anos, não é? E portanto andamos 2 anos gerando um mundo dentro de nós, não é? Alimentando aquele universo, criando aquele universo. E quando esse universo de repente acaba, pode ser uma coisa violenta. Então eu acho que para a minha forma de lidar com isso é já ter um outro projeto, já estar apaixonado por outra ideia. E, portanto, estar ansioso por começar a trabalhar numa outra ideia. Porque se não acontecer isso, eu acho que se cai numa tristeza grande. São paixões e lutos que vão acontecendo. Sim, exatamente. O final é um luto mesmo, não é? Acho que todo o final de um romance, até também para o leitor, não é? Quando nós lemos, estamos a ler um livro que gostamos muito, todos nós tendemos a adiar o final, né? As últimas páginas, porque já nos estamos a despedir daquelas personagens, já nos estamos a despedir daquele universo e, portanto, é sempre uma pequena dor, não é? José, a psicanálise se interessa muito pelos inícios. Eu queria saber um pouquinho da tua história e para isso eu vou trazer um estímulo, que é a música do Rui Mingas, que se chama Os Meninos de Uambo. Okay. Eu vou ler um trechinho. Okay. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos de Uambo fazem a alegria do céu, puxando as cadentes mais bonitas. Com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras. E vão juntando no céu, como pedrinhas, estrelas letras, para fazer novas palavras. Qual é a relação do menino que nasceu em Uambo, cresceu, com o escritor hoje? Conta um pouco da tua infância e a influência da infância na tua escrita. Ok, vou tentar. Bem, Uambo é uma cidade que tem algumas particularidades. É uma cidade relativamente nova, vamos dizer, como é Belo Horizonte, no Brasil, e tem algumas semelhanças com Belo Horizonte, algumas semelhanças com Brasília, por exemplo. Eu estive em Brasília e em alguns lugares me lembrei muito do Uambo, porque o Uambo, sendo uma cidade nova, construída no meio do Planalto Central de Angola, no meio do mato, não é? Então tem isto em comum com Brasília, por exemplo, que é a cidade que termina abruptamente, não é? E de repente não há nada, só tem mato. E eu cresci, enfim, eu cresci, sim, numa casa que ficava no limite, no limite entre o asfalto e o mato. Então eu cresci entre o mato e o asfalto. Tive essa infância um pouco, não rural, mas também urbana, mas um pouco com o pé no mato, não é? Com uma grande liberdade. Com uma grande liberdade. Ou seja, nós brincávamos, desaparecíamos e tinha muita natureza em volta. E ao mesmo tempo era uma cidade, era na época a segunda maior cidade do país, portanto era uma cidade já relativamente desenvolvida. Então, mas tem esta dupla pertença, não é? E o que me lembra é que eu tive uma infância, nesse sentido, eu acho que tive uma infância muito feliz porque tive uma infância muito solta. E ao mesmo tempo, para mim, o que me ajudou, talvez como escritor, é que esse mundo onde eu cresci era um mundo de histórias, não é? Cercado de pessoas com histórias. Cresci sempre ouvindo histórias. E além disso, cresci numa família grande, porque só tenho uma irmã, mas cresci com mais 6 primos e a nossa casa era muito próxima da casa deles e nós íamos de uma casa para outra e, portanto, cresci, era o mais novo,
eu era mais novo. E lembro-me das mesas grandes com toda a gente contando histórias. E eu acho que isso foi importante para mim como escritor, essa riqueza, esse ambiente de contadores de histórias mesmo. Uhum. Nós poderíamos pensar que a escuta de histórias talvez seja um processo fundamental para o desenvolvimento do desejo das pessoas de lerem e da aproximação com a literatura. Se nós pudéssemos pensar uma forma de estimular as pessoas a se aproximarem da literatura, seria escutando histórias. Sim, com certeza. Eu também costumo dizer, e é verdade, que ali à mesa, quem não tinha uma história, uma boa história para contar, não era ninguém, não é? Então eu em particular, também me esforçava por inventar histórias, porque senão não existia, não é? A gente só existia a partir do momento em que contava boas histórias, não é? E Angola é um país de grandes contadores de histórias. Eu acho que não só Angola, a maior parte dos países africanos, ou pelo menos desta região onde Angola está inserida, que eu conheço melhor, as pessoas são, normalmente, toda a gente, é muito fácil encontrar grandes contadores de histórias, pessoas que vivem, que contam uma história e assumem o personagem, não é? Mudam a maneira como falam, mudam o sotaque, se transformam no personagem, interpretam aquele personagem. Isso é muito comum. Encontra-se em qualquer, saindo à rua, encontra-se logo grandes contadores de histórias. E encontram-se pessoas com grandes histórias. Isso tem a ver com a história recente de Angola, com o facto de Angola ter atravessado uma guerra civil complicadíssima, não é? De ter vivido momentos tão dramáticos, tudo isso. Eu acho que isso explica também o facto de ser um país com tantas histórias. O que eu sinto sempre é isso. É um privilégio ter nascido num país assim, enquanto escritor. Porque sim, é um país sofrido, é um país com muitos problemas, mas é um país cheio de histórias, não é? Cheio de histórias. Sempre acho a literatura muito frágil quando a gente coloca ao lado da realidade. A realidade é sempre mais extraordinária e mais imaginativa e mais rica do que a melhor ficção. Mas talvez o interessante, eu lembrei de algum lugar que te fizeram uma pergunta sobre o que tu gostarias de ser quando crescer, e quando tu crescesse, tu respondesse criança. Talvez por essa liberdade de brincar e de se conservar nessa área que nós chamamos a brincadeira, uma área livre entre a realidade e a ficção. Então, fiquei pensando também nisso, né? No quanto essa liberdade para brincar e para criar histórias deve ter sido fundamental em todo esse processo que tu está descrevendo. Talvez Quais eram as eu ou brincadeiras? Mia tínhamos escolhido ser escritores como uma maneira de nunca perdermos essa infância, não é? Porque isso nos possibilita continuar a criar, não é? A inventar histórias, a criar universos, a criar outros mundos. Eu acho que isso pode ser verdade. Acho que, de um lado, é uma estratégia para não para continuar ligado a essa infância, não é? Porque também eu falo com o Mia e ele teve uma infância muito semelhante à minha. Em vários dos teus trabalhos aparece muito o que eu vou chamar aqui a marca da natureza, as osgas, a chuva de gafanhotos, essa relação tão importante com a natureza, de alguma maneira, aparece nos teus escritos. Isso, de alguma forma, me faz pensar também no nosso querido poeta Manuel de Barros, com a sua escrita pantaneira, e nesse momento tão importante para nós, de extremo sofrimento do nosso Pantanal. Mas eu queria que tu contasse um pouco das tuas influências e também do teu contato com o Brasil. Alguém também me disse que tu chegaste a encontrar o Manuel de Barros. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessas histórias para nós. Curiosamente, o Manuel de Barros também tem isso. Ele próprio muitas vezes referiu essa ligação à infância, não é? E essa capacidade de brincar com o mundo, de brincar com as palavras, não é?
É verdade, eu conheci o Manuel Barros porque eu era jornalista em determinada altura, já não sei, isto já foi há muito tempo. O Manuel Barros ainda não era conhecido no Brasil, enfim, fora de Campo Grande, fora do Pantanal, fora de Mato Grosso do Sul, não é? Era muito pouco conhecido, um pouco em São Paulo, tinha publicado uns livros, mas não era conhecido como, enfim, como depois se tornou. Mas eu li alguns versos do Manuel de Barros que foram publicados numa revista espanhola chamada El Paseante e fiquei absolutamente deslumbrado. Não é? E me lembrou muito o Mia. Então eu lembro que liguei ao Mia e xeroquei aquelas páginas, mandei para ele e por uma coincidência incrível, entre na altura eu sou entrevistado e durante a entrevista o fotógrafo, durante a entrevista eu falo do Manuel de Barros. Falo do Manuel de Barros. E o fotógrafo que estava calado a tirar fotografias para e diz, era um brasileiro, e diz: eu sou vizinho do Manuel de Barros. Eu sou do Campo Grande. Os meus pais, a casa dos meus pais é muro a muro com o Manuel de Barros. E a partir ficámos, aquela entrevista já nem sei o que aconteceu, porque fiquei falando com o fotógrafo, não é? E quando contei isto ao Mia, o Mia disse: isso é um sinal, vai entrevistar o Manuel de Barros. E eu, na altura, não, enfim, não tinha nenhum jornal que se interessasse por isto, não é? Porque ninguém conhecia o Manuel de Barros em Portugal. Eu, na altura, estava a trabalhar em Lisboa e paguei do meu bolso uma viagem até São Paulo e fui de São Paulo de ônibus até Campo Grande e fui ter a casa dos pais desse fotógrafo, o Boenain, o Marcelo Boenain, e que me apresentaram depois ao Manuel de Barros. Eu acho que ele ficou tão curioso e estranhou tanto aquilo de alguém que vinha tão longe para o entrevistar, que ele me deu uma entrevista maravilhosa, aceitou que eu gravasse, que era uma coisa que ele normalmente não aceitava. Eu gravei a entrevista. Fiquei 40 dias viajando no Pantanal, fiz uma reportagem grande sobre o Pantanal a partir da poesia de Manuel de Barros, e com essa reportagem, com essa entrevista, ganhei um prémio que me permitiu pagar tudo aquilo que eu tinha vestido na própria viagem. Então foi assim, mas foi assim que eu conheci o Manuel de Barros. Depois disso nunca mais estive com ele. Falei algumas vezes com ele ao telefone, mas nunca mais voltei a Campo Grande também. Uhum. E sobre a tua relação com o Brasil, claro, conta um pouco, né? Eu entendo, escutando em alguma entrevista, que tem uma parte da família que é brasileira. Como é? Sim. Bem, sim, os meus tios mais velhos, portanto, os irmãos do meu pai, agora já faleceram, mas eram cariocas. E eles viveram um tempo em Angola, mas porque o meu avô teve filhos, teve muitos filhos em vários lugares, mas depois eles voltaram para o Brasil, mas de vez em quando vinham visitar-nos a Angola. Então a primeira relação que tive com o Brasil foi através dos meus tios, não é? Ouvindo aquele sotaque que para mim era uma novidade, não é? E depois, logo a seguir, enfim, com 7, 8, 9, 10 anos, foi através da música, através da literatura. A minha mãe era professora de português e em casa tínhamos uma boa biblioteca, muito boa, e havia imensos livros de autores brasileiros e, portanto, eu comecei a conhecer o Brasil primeiro através da literatura, da música, do teatro, do cinema. O cinema também foi importante. E de tal forma que me apaixonei pelo Brasil ainda antes de viajar para o Brasil. Quando eu finalmente viajei até o Brasil, eu quis ir ao Brasil primeiro para conhecer Salvador, um pouco arrastado pelos livros do Jorge Amado, que foram importantes para mim, aquele universo, enfim, africano de Jorge Amado, e fui ao Brasil primeiro para conhecer Salvador. E não foi vamos dizer, foi como se eu já conhecesse, porque na realidade eu já conhecia o país através da literatura, da música, do cinema, das artes plásticas. Outro dia eu escutei alguém que estava falando sobre amizade
era num outro contexto, e essa pessoa trouxe como exemplo de amizade a tua relação com Mia Couto. Acho tão significativo, né, a amizade, o sentido da amizade. Então, queria que tu falasse um pouco também sobre isso, e tu citasse ele algumas vezes aí já na tua fala, mas mais do que a relação com ele, o sentido da amizade. Não sei muito bem o que responder. Eu tenho outros amigos escritores, naturalmente, porque este ofício que nós temos nos permite, uma das coisas, ou permitia antes desta pandemia, nestes encontros de escritores, etc., temos a oportunidade de conviver com autores que nós já admiramos como leitores, porque um escritor, em primeiro lugar, é um grande leitor. Com o Mia, eu conheci o Mia através dos livros, naturalmente, logo com o primeiro livro que foi publicado em Portugal, porque na altura eu era jornalista, como já disse, e trabalhava em Lisboa, e fiz uma recensão desse livro para um jornal português. E o Mia gostou muito da recensão, eu não me lembro o que disse, mas enfim, não me lembro mesmo, até gostaria, tenho que procurar essa recensão, porque não tenho a menor ideia do que é que eu escrevi, mas lembro-me, sim, muito bem, do entusiasmo com que eu li aquele livro. Para mim foi um deslumbramento, foi uma revelação mesmo. E, portanto, eu devo ter falado muito bem. Não me lembro o que é que falei, mas devo ter falado muito bem. E o Mia ficou curioso e pediu a uma amiga comum, que é professora universitária, que nos apresentasse. E desse primeiro jantar em que nos conhecemos, eu tenho até fotografias. E ficámos imediatamente amigos. Há quanto tempo foi quase esse E encontro? agora, é tudo muito tempo já. É tudo muito tempo. Foi, não sei ao certo, mas mais de 30 anos, não é? Mais de 30 anos. O Mia tinha acabado de publicar o primeiro livro. Eu acho que também estava publicando o meu primeiro livro, então eu publiquei o meu primeiro livro há uns 32 anos. Deve ter sido por aí. Foi há muito tempo. Mas ficámos imediatamente amigos porque nos reconhecemos, porque tínhamos de facto muito em comum também, não é? Temos muitas coincidências na vida, na nossa, enfim, para trás, para a infância, etc. E eu tinha uma grande admiração pelo trabalho dele, então foi algo natural. E depois, pronto, foi assim. Eu imagino que deva ser importante a relação com vários interlocutores, né? Fico pensando durante o processo de escrever, como esse diálogo, e talvez por isso a importância das amizades, mas da relação com esses possíveis interlocutores que vão te ajudando, né, a sair dessa condição de solidão. Sem dúvida, isso eu acho importante, e também pessoas a quem nós possamos entregar os originais, né? Aquilo que estamos escrevendo, e que nos ajudem, porque é sempre preciso, é sempre bom ter um outro olhar. Não é? Então, Sim, essa é uma entrega muito íntima. Exatamente. Portanto, tem que ser alguém com quem você tenha uma intimidade também, não é? E uma confiança grande, e portanto tem que ser alguém também capaz de criticar, capaz de dizer, olha, isto não está bem. E eu tenho a sorte de ter alguns amigos escritores a quem posso, enfim, a quem posso fazer isso. Tenho uma amiga também, a Patrícia Reis, que me tem ajudado muito, que tem um olhar, que também nem todo o escritor tem esse olhar de editor, não é? Porque isso é um olhar de editor, aquele olhar sobre o livro, que é capaz de ver os pequenos erros, as pequenas incongruências, não é? Isso é um olhar de editor. Nem todo o escritor tem. Te escutando, né, a todo tempo, é inevitável que a gente vá fazendo um certo paralelo com o próprio trabalho do analista, porque nós também vamos acompanhando as histórias, os personagens que vão surgindo. Em parte é um trabalho muitas vezes solitário e que também nos exige interlocuções. Tu já tivesse em algum momento um contato mais direto com a psicanálise? Tu tens alguma história para contar da tua relação com a psicanálise? Não tive. Eu fui casado com uma psicóloga angolana que fez psicanálise, portanto, só acompanhei por interposta
pessoa, não é? Portanto, os poucos conhecimentos que eu tenho, li alguma coisa também, porque a mãe dos meus filhos mais velhos, a minha ex-mulher era psicóloga e, portanto, tinha também uma biblioteca grande e falava disso, e, portanto, só através dela, de resto não. Mas tenho muita curiosidade, sempre tive muita curiosidade, sim. E eu concordo, acho que também são ofícios que têm muitas semelhanças, sem dúvida. Sim, sim. E também tem outra coisa, eu acho que na escrita também há um lado de terapia, não é? Quer dizer, eu acho que o escritor, enquanto escreve, tem que se entregar tem que se entregar à escrita, não é? Senão não funciona. Eu sempre digo isto nas oficinas de escrita criativa que dirijo, o escritor tem que conseguir expor-se, não é? Tem que aceitar isso. Um escritor que não se entregue por completo a um livro, não, isso não resulta, não resulta. O escritor tem que se entregar, tem que saber olhar para dentro de si, não é? E para o mais profundo e para os seus medos, para os seus, enfim, para os seus medos mais profundos, para tudo que realmente nos incomoda. E, portanto, também escrever, para mim, tem esse... Eu acho que tem esse lado de terapia, não é? De libertação, não é? Porque, até de autoconhecimento também. Isso para mim é muito claro. Eu comecei a escrever porque eu queria conhecer-me melhor, porque precisava de me conhecer melhor e de conhecer melhor o meu país. Então, para mim, foi muito claro isso. Quem sou eu neste momento, neste território? E comecei a escrever por isso. E, portanto, sim, a mim tem-me ajudado. Não quer dizer que me resolveu, mas havia uma certa, no início, uma certa busca identitária, também uma certa afirmação identitária que se fez através da escrita. Então, a escrita a mim ajudou. Muito, 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 muito. Eu já li também, é bastante comum nós escutarmos essa ideia de que a escrita e a narratividade pode ajudar muito na elaboração de dores e de traumas, mas tem algo que tu falas que me chama bastante atenção, que vai além disso, que é a possibilidade de escrever não só pelo sofrimento, mas pelo prazer, né? E que também produz muita alegria, muito prazer poder escrever. Sem dúvida, as duas coisas, não é? Porque, de um lado, eu acho que escrever é também uma maneira de trabalhar aquilo que nos angustia mais, não é? E que nos incomoda, e fantasmas do passado e tudo isso, não é? Mas depois tem esse lado absolutamente, quer dizer, não mudou nada, eu escrevo há tanto tempo, não é? Há tantos anos, e continua igual, que é esse lado da surpresa, não é? Do encontro com algo absolutamente surpreendente que está ali à frente e que nós antes não víamos, não é? Essa maneira como as histórias se encontram, começam a amarrar-se, como de repente aqueles personagens se desenvolvem. Isso para mim, continua a surpreender-me e a comover-me e a maravilhar-me, da mesma maneira como no início de tudo. Não mudou nada, não mudou nada. Não tem... Sim, eu adquiri com o tempo, adquiri alguma técnica, não é? Desenvolvi determinados conceitos e tenho uma técnica que não tinha no início, mas o essencial, que é essa surpresa, essa capacidade que escrever tem de surpreender, isso continua igual. E é uma grande alegria, sem dúvida, é uma grande alegria. É uma coisa, é muito... Quando a escrita resulta, não é? É uma espécie de transe. Eu sempre lembro o Gonçalo Tavares, que é um grande escritor e é uma pessoa muito querida também. Lembro que ele contava uma história de que uma vez num hotel estava a escrever no computador e houve uma inundação e ele só deu conta quando já tinha água pelos joelhos. Enfim, ele conta esta história, não sei se a história é verdadeira, mas é um bom achado. E eu consigo acreditar nisso, porque eu consigo imaginar o Gonçalo de tal forma em transe a escrever que se esqueça de tudo que está à sua volta. E acontece connosco todos, em determinada altura. Quer dizer, aquelas páginas que mais conseguidas, não é? São normalmente páginas que nós escrevemos num momento de entrega tão total, não é? Tão absoluta, que é como se fosse um esquecimento. Não é?
Depois vamos a ler aquilo e não sabemos muito bem explicar de onde aquilo surgiu, como aquilo aconteceu. Então, sim, eu acho que há momentos de trânsito. Parece que está, Voltou? voltou. Eu não estou. Alô? Ok, parece. Talvez sua internet. Oi, estou. Possivelmente Ok, foi um problema na internet. estou vendo, mas Tu já estás me voltou. ouvindo? Estou. Tu estás me ouvindo bem agora? Estou. Sim, sim, sim. Vamos A recomeçar. gente tem aprendido que fazer uma live implica em suportar uma boa dose de inesperado. Pois é, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas talvez esse já seja um pouco o clima dos vivos e os outros. Então, a minha pergunta tinha sido para que tu nos contasse um pouco sobre o novo romance e quem sabe até pudesse ler um trecho. Ok. Então, o novo romance chama-se Os Vivos e os Outros, que confirmei hoje que o livro sairá no Brasil em novembro, com uma capa absolutamente maravilhosa, muito bonito. Acho que vai ser um livro, uma edição muito bonita, mais bonita que a edição portuguesa. Os meus editores portugueses que me perdoem, mas eu acho realmente a edição brasileira muito bonita. E estou muito ansioso por ter na mão o livro. Mas, enfim, em princípio sairá no Brasil em novembro, não é? Este livro é um livro que eu terminei de escrever em novembro, dezembro do ano passado, 2019, e que conta a história de um grupo de escritores africanos que vão a um festival literário na ilha de Moçambique, que foi a primeira capital de Moçambique, e que é uma cidade histórica no norte do país, com características muito especiais, porque é uma cidade muito antiga, uma cidade que, enfim, aquela região toda tinha presença árabe e suahili antes dos portugueses chegarem, e tem toda uma tradição de acolhimento, não é? E de transformação, de absorção e transformação de culturas, e com uma grande tolerância. É uma cidade que tem mesquitas, tem igrejas católicas, tem templos hindus, tudo isso num espaço muito pequeno. E sempre me fascinou, desde sempre me fascinou. Eu conheci a ilha primeiro através da poesia, porque muitos poetas viveram na ilha, escreveram sobre a ilha. Camões viveu 2 anos na ilha. Tomás António Gonzaga foi degradado para a ilha de Moçambique, casou com uma moçambicana, teve filhos, tem descendência até hoje. Enfim, então a ação do livro passa-se nesse lugar, que é um lugar realmente muito especial. E em determinada altura há um temporal no continente e a ilha fica isolada. Caem as comunicações, a ilha fica completamente isolada e começa a prosperar o rumor de que o mundo teria acabado do lado de lá. E, enfim,
O livro é um livro sobre a palavra, sobre o poder da palavra, sobre os contadores de histórias, precisamente, levando a sério esta primeira frase da Bíblia que diz: no princípio era o verbo, no princípio é a palavra, era a palavra. E, portanto, é a partir da palavra que se cria a realidade. Não é? E é isso que os meus personagens acabam descobrindo, que eles podem reiniciar o mundo, recomeçar o mundo, através da palavra, contando histórias. Vou contar uma história, que é porque os personagens mesmo escrevendo histórias. E em determinada altura, uma das personagens, que eu acho que é uma das personagens mais interessantes, que é uma escritora nigeriana, chamada Cornélia, ela escreve um conto. Ela escreve um conto. Eu vou tentar ler esse conto, não sei se tenho tempo para isso. Mas não é muito longo, são 3 páginas também. 2 páginas. Choveu tanto que a água cobriu o mundo. Salvou-se uma única ilha, assente inteiramente num sólido bloco de pedra-pomes, a qual teimou em flutuar sobre as águas, com o seu sólido fortim português, os sobrados coloniais, os fulgurantes terraços árabes, as igrejas e capelas e mesquitas, e 15.000 almas sufocando sob um ar tão pesado e úmido, que em certas madrugadas até as rãs se afogavam nele. Uma longa ponte de corda com passadiço em madeira prendia a ilha ao continente. Antes da tempestade, a ponte tanto servia para ligar uma terra à outra, quanto para impedir que a ilha se soltasse e navegasse à deriva e desaparecesse mar adentro, para nunca mais ser vista. Depois das chuvas, quem se dispusesse a atravessar a ponte iria dar não já a terra firme, mas a um vastíssimo território absorto, que os ilhéus chamavam apenas, por preguiça, fim do mundo. Certa tarde, um garoto atravessou a ponte, levando na mão direita um balde e na esquerda uma pá. Chegado ao outro lado, continuou a avançar, embora muito a custo, enterrado até aos joelhos naquela matéria que não era líquida nem sólida e parecia composta tanto de mar quanto dos mornos destroços do céu. Escalou um pequeno morro e pôs-se a escavar as nuvens mortas, as estrelas decadentes, os restos murchos de arco-íris que um dia haviam decorado o azul brilhante. Nurri, assim se chamava o garoto, trabalhou a tarde inteira. Quando o sol começou a declinar, viu que na pá havia uma folha grande, castanha, rendada, já sem vida alguma, mas ainda assim uma folha. Ajoelhou-se e chorou. Nurri levou a folha para a ilha, mostrou-a ao seu melhor amigo, Feijão, que troçara dele quando lhe falara em cruzar a ponte para escavar vestígios de vida no fim do mundo. Feijão segurou na folha, estudou-a, cheirou-a e por fim deu o braço a torcer. Amanhã vou contigo. Na manhã seguinte, foram os dois. Escavaram em conjunto, num silêncio obstinado, até que por volta das 3 horas da tarde, a pá bateu em algo sólido, e era terra. Os meninos exultaram. Levaram para a ilha os baldes carregados daquela matéria escura, salva das águas, e mostraram-na aos pais. Também estes se comoveram e maravilharam. Chamaram os vizinhos, alguém trouxe batuques e chocalhos, e logo a ilha inteira dançava e cantava, numa festa como não se via há muito. Nos meses seguintes, toda a população se mobilizou para desenterrar o continente, o que fizeram metro a metro, num esforço heroico, abrindo primeiro uma larga extensão de praia, na qual plantaram coqueiros e casuarinas. Avançaram depois para o interior, plantando em bondeiros, figueiras de bengala, cajueiros, mangueiras, abacateiros, cacaueiros, bananeiras, pitangueiras, pés de tamarindo e de mamão, semeando feijão, milho e maçango. Ao cobrirem-se de folhas, os cajueiros, as figueiras, as mangueiras e abacateiros começaram a produzir frutos e logo depois pássaros, centenas de pássaros de todas as espécies, abelharucos, perdizes, cotovias, andorinhas, tordos, estorninhos, bicos de lacre, viuvinhas, canários, e a seguir águias, falcões, corujas, marabus, garças e cegonhas, que trataram de propagar as sementes dessas árvores, alastrando o verde e conquistando cada vez mais terra ao fim do mundo. 5 anos após Nurri ter cruzado a ponte sozinho, levando na mão direita um balde e na esquerda uma pá, já só restava um pedacinho de fim do mundo, no canto mais afastado do continente, que os homens decidiram manter intacto, em toda a sua desolada impossibilidade, para que os vindouros
jamais colocassem em dúvida que um dia o céu caíra sobre a terra. Dizem que quando Nuri morreu, todos os pássaros vieram ao funeral despedir-se dele, e eram tantas asas no céu que o chão do cemitério se cobriu de penas, de forma que as pessoas tinham a ilusão de estar caminhando sobre nuvens despedaçadas. É um conto da minha personagem. É emocionante te escutar na tua própria voz, talvez inspirado na ideia da contação de histórias, a gente poderia agora esperar que as pessoas também se colocassem no chat a partir do que escutaram e fizessem perguntas, questionamentos. Te escutando, a minha história passa a ideia da transformação, da possibilidade quase inimaginável de brincar com o fim do mundo, né? De criar com o fim do mundo. Eu vou esperar um pouco para ver se podem surgir perguntas também a partir da leitura. Ok. Então, façam perguntas. As pessoas estão comentando, mas não estão a fazer perguntas. Tem uma moça, a Tayane, que esteve na ilha de Moçambique. Ela diz que chorou, mas ela sempre chora quando fala na ilha. Tem uma questão enquanto isso. Quais mitos e histórias da tua região que te marcaram? Quais os mitos e as histórias? Eu acho que o que me marca mais é mesmo a capacidade de fabulação das pessoas, no geral, não é? Você fala com qualquer pessoa e as pessoas começam contando histórias. Eu lembro que eu enfim, passo uma parte do tempo, agora com esta pandemia não, mas nos 3 anos para trás, uma parte do tempo na ilha de Moçambique, não é? E a nossa cozinheira, em determinada altura, ela estava falando da fortaleza, porque a ilha tem uma enorme fortaleza, e ela disse uma coisa, ela disse, essa fortaleza é que prende a ilha ao chão. Então, não temos que ter medo de grandes temporais, furacões, etc., porque quando vem um vento muito forte, a ilha simplesmente gira em torno da fortaleza. Presa sempre pela fortaleza. Então, consoante o vento, a ilha vai rodando. E ela contava essa história incrível, não é? Que tem um poder literário enorme e com uma grande convicção, não é? E esse tipo de histórias você encontra o tempo todo. Algumas das histórias eu aproveitei no livro. Na verdade, várias histórias que são histórias que as pessoas contam. Tem uma história que muito engraçada e que é absolutamente verídica. Algumas das histórias mais estranhas que parecem inventadas são verdadeiras, não é? Tem uma história do voador, do homem que disse que anunciou que queria voar para Meca, fazer a peregrinação voando. Essa história é absolutamente verdadeira. Essa história é absolutamente verdadeira. Realmente aconteceu quase exatamente como está no livro. Então tem muitas histórias. As histórias mais extraordinárias, mais fantásticas, foram as histórias que me contaram, que eu ouvi contar. Apareceu já alguma pergunta? Não tive a reparar. Apareceu alguma pergunta? Pois é, alguém perguntou sobre os pássaros. Acho que os pássaros acabam aparecendo bastante também no teu texto. Acho que é essa pergunta, né? Sobre os pássaros. Eu não sei por que há pássaros. Eu não sei responder, porque eu gosto de pássaros. Gosto de pássaros. Esses pássaros sempre aconteceram na minha vida, não é? Sempre houve pássaros. É como os outros animais também, às vezes perguntam por que tem uma osga, uma lagartixa narrando uma história no Vendedor de Passados, ela é narradora, não é? Porque sempre fizeram parte da minha infância, porque estavam lá, não é? O mesmo com os animais e com os pássaros, porque estão lá, não é? Neste livro tem um pássaro importante, que é um corvo, não é? Tem um personagem que é um corvo, que acaba por ser importante. A presença dos corvos é importante. Corvos são animais extremamente inteligentes. E agora há imensos corvos, corvos que vieram da Índia. Na verdade é um tipo de corvo que veio da Índia e que é um predador terrível e que estão por toda a parte, não é? Bom, eu não vou contar, não posso contar, senão as pessoas já não compram o livro, mas o corvo, por exemplo, é um personagem importante neste livro.
Diante de tantos avanços tecnológicos e de inteligência artificial, me parece tão sensível a ideia que tu trazes da inteligência de outros seres vivos que não sejam os humanos, né? Mas, enfim, a conversa com a osga, o corvo. Então, tem uma sensibilidade na natureza que eu espero que a tecnologia não nos impeça de contatar, né? E acho que o teu texto acaba trazendo Tem isso. alguém agora perguntando se eu acredito que o mundo pode ser salvo pela palavra. E eu acho que essa é a tese do meu livro, não é? O livro tem alguns pontos inquietantes de contacto com esta realidade, não é? Acho que a literatura às vezes não é adivinha, mas tem memórias do futuro. E um deles é este isolamento, outro é os personagens ficam vivendo num tempo sem tempo, não é? Ficam presos a um tempo sem tempo, como aquele que estamos vivendo hoje no mundo, não é? E no caso do livro, eles conseguem sair desse tempo sem tempo, emergir dessa espécie de purgatório através da palavra, não é? Criando histórias. E eu acredito que seja assim também neste nosso tempo. Eu acho que vamos conseguir vencer este tempo através da palavra, através do sonho, através da construção de utopias novas, não é? Imaginando outros mundos, porque é preciso primeiro imaginar outros mundos para a seguir conseguirmos alcançá-los, não é? Então, sim, eu acredito firmemente que mais do que nunca precisamos da palavra, precisamos de sonhar, precisamos de acreditar nesses sonhos. E brincar. E De brincar. novo, né? Nós nos aproximamos, o escritor e o psicanalista, porque o nosso trabalho passa o tempo inteiro pela palavra, né? Nós também Sem dúvida. trabalhamos criando, redescobrindo, construindo novas palavras, então o nosso trabalho é muito próximo nesse sentido também. Concordo completamente, sem dúvida, concordo. Não sei se tem mais alguma pergunta, eu acho que alguém... A gente está chegando no fim. Quais novas utopias? Eu acho que perante problemas novos é preciso novas utopias. Eu acho que depois da queda do Muro de Berlim foi como se o sonho tivesse sido desautorizado. Como se não tivéssemos mais autorização para sonhar. Não é? E eu acho que mais do que nunca é preciso sonhar, porque temos tantos problemas, tantos e é através do sonho, é imaginando novas realidades, é criando utopias que se pode transformar este mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E acredito muito nisso. E acho que a única maneira que temos para vencer este tempo é acreditando nisso. Tem um psicanalista inglês, o Winnicott, que nós estudamos muito, e ele diz algo mais ou menos assim, que faz muita diferença quando a gente pode se relacionar com o mundo inventando ele primeiro, né? Que se todo ser humano pudesse se relacionar com o universo a partir da sua própria criação, os desdobramentos e os desfechos seriam bastante diferentes. Nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa. Certamente ficaríamos aqui conversando contigo mais muito tempo, mas o nosso tempo tem tempo, né? Então eu queria agradecer a tua generosidade, agradecer a todo o Intipoa, a cada pessoa que faz parte da nossa instituição, especialmente a Luciana e a Fabiana, que são o apoio, a amizade, a retaguarda aqui, a todo o nosso grupo de professores, ao núcleo de bebês, diretoria, colaboradores. E queria deixar, então, o final com a tua palavra e, enfim, esperando de novo que a gente possa se encontrar em breve. Eu queria agradecer também, agradecer o vosso convite e dizer isso, que o livro está saindo em novembro no Brasil e de uma forma ou de outra eu espero estar presente também nessa altura. Então, obrigado pelo vosso convite e gostei imenso desta conversa e espero que tenhamos a oportunidade de voltar a conversar. Muito obrigado. Qual a editora, José, que vai sair o livro? É Tusquet, do Grupo Planeta. E
Vai ter algum lançamento oficial? Como vai ser? Olha, ainda não sei, porque nesta altura é difícil fazer, não é? Não sei ainda, não conversei com o editor. Soube hoje que este ano, em novembro. No nosso Insta, notícias, depois tu nos passa, a gente também publica. Um abraço a todos, então.